Olha, João, desde já muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nem todos os dias temos Mesmo. um lutador deste calibre aqui Exato. no podcast. E desde já o nosso obrigado por aceitares logo. E vamos ver se gostas de estar aqui na Corda Bamba. Eu é que O, agradeço por disponibilizarem um tempinho para me ouvir ramblings sobre wrestling. E é bom ter pessoas de calibre jornalístico a querer fazer alguma coisa sobre o desporto, a arte que nós tanto gostamos. e para começarmos aqui esta nossa conversa, percebermos como é que começou esta tua história relacionada com o wrestling, como é que começou esta aventura, João? Olha, a minha história com o wrestling começou como... Pá, eu acho que vocês são jovens da minha idade, ali da geração de 90. Portanto, nós começámos todos ali na mesma altura, por volta de 2005, com o boom na SIC Radical, em que basicamente o wrestling veio um bocado para o mainstream como uma coisa totalmente diferente do que nós estávamos habituados a ver cá em Portugal. Portanto, eu sou um dos filhos dessa geração do Batista, do John Cena, do Triple H, do Shawn Michaels. Um, e pronto, sou um dos sobreviventes. Somos uns dos sobreviventes. Mas daí para lutador, como é que depois também se dá esse salto? Olha, eu sempre fui atleta. Eu joguei basquetebol basicamente a minha adolescência inteira até pronto, a vida adulta. E eu gostava imenso de wrestling desde criança. Só que pronto, a minha família não tinha muitas possibilidades e quando passou para a Sport TV eu meio que deixei de acompanhar. Voltei a acompanhar quando de repente me vi obrigado a escolher entre o desporto e a universidade, porque não estava a dar para conjugar as duas coisas. E vi-me então com a necessidade de encontrar algum desporto, alguma atividade física que me desse, pronto, algum estímulo e algum ritmo, porque era uma coisa que eu estava habituado desde criança. E eu lembro-me de me cruzar com alguma coisa nas redes sociais sobre wrestling em Portugal. E pronto, estava naquela fase em que vamos ver o que é que eu vou fazer, alguma coisa que me dê algum gosto, que dê para mexer o corpo, e acabei por experimentar uma aula de wrestling e olha, foi até hoje. E começaste aonde? Fazias muitos sacrifícios para poder comparecer a esses treinos? Como é que eram esses primeiros tempos? Não, por acaso foi tranquilo desde o início. Eu comecei no Centro Tantos de Wrestling. Um, e para ser sincero, o wrestling ao início para mim foi algo tranquilo, porque lá está, eu tinha o background desportivo e todo o que era a parte física do wrestling eu meio que me adaptei de forma rápida. O pior para mim era tudo aquilo que era a parte do espetáculo do wrestling, tanto a body language, a forma como interagir com o público, tudo o que é a parte do espetáculo eu não dominava muito bem. Sempre foi a minha maior dificuldade. Agora a parte física, sinceramente, sempre foi tranquila. E depois quando é que fazes as malas e deixas o nosso país? Aí temos que dar um passo um bocado mais à frente. Foi. Isto começou basicamente no seminário do Pete Dunne. Pete Dunne, atual lutador do Raw, na altura estava fresh out UK Tournament. Foi quando a WWE começou a investir no Reino Unido e fizeram o primeiro torneio do UK. Eu tive a sorte de ter um seminário com o Pete Dunne nessa altura, e o discurso dele inspirou-me de certa forma que eu terminei o seminário e disse, ok, isto não vai ser só um hobby para mim, eu quero de facto tentar fazer carreira disto. E eu lembro-me perfeitamente disso porquê? Porque no dia a seguir inscrevi-me num ginásio pela primeira vez. Porque pronto, isso acaba por ser uma constante na minha vida de levar as coisas. Quando eu levo a sério, é para levar mesmo a 100%. Por exemplo, lá está, eu vinha de um mundo em que nós treinávamos 4 vezes por semana e tínhamos um jogo, quiçá dois ao fim de semana. E o wrestling começou sendo uma coisa só de fim de semana, para eu me divertir um bocadinho, fazer algum desporto.
a partir desse momento mudou. Passou a ser uma coisa para eu trabalhar de tempo inteiro, a semana inteira. E foi Entretanto, bem recebido na tua família essa mudança de chip? foi um bocado estranho ao início, porque eu acho que eles não levavam muito a sério. Viam como algo, lá está, um hobby para eu me divertir, estava entretido, sempre trazia alguma vertente do desporto, que era uma coisa que eu sempre tive presente na minha vida, mas nunca levaram muito a sério. Entretanto, eu conheci o Rafa, que era um lutador cá de Portugal, que, que se mudou para a Alemanha para treinar na academia da WXW, sob o atual campeão mundial da WWE, que é o Walter Gunther agora. E ele convidou-me em 2018 para fazer um seminário na Alemanha para ver como é que me adaptava, para ver se eu gostava, para ter um bocado do gostinho do que era o wrestling independente, mas feito a sério para criar negócio. E eu fui lá em 2018, fiz o seminário com o Walter e com o Timothy Thatcher, e eu gostei tanto que disse ao Rafa que, passado um ano, que ia estar a mudar-me para a Alemanha também. Então mudei a minha vida inteira, desisti do estágio na minha área, que era gestão, economia, contabilidade, à volta desse parâmetro, e procurei um trabalho que me desse mais ou menos o mesmo valor económico, mas que eu pudesse ter Com que mais idade, tempo. mais ou menos? Isto eu tinha... Ui, agora é que me fazes aqui umas perguntas complicadas. Foi há 5 anos, portanto devia ter 22, 23, à volta disso. É uma bomba em casa. É. Tão novinho E entretanto arranjei um trabalho que me desse a possibilidade de receber mais ou menos o mesmo income ao final do mês, mas que me desse mais tempo para eu poder treinar, para eu poder incluir um jiu-jitsu, para eu poder mesmo investir em mim e na minha formação para ir o mais preparado possível para a adaptação não ser tão complicada. E a verdade é que passado um ano eu estava lá e mudei-me para a Alemanha. Aí acho que foi quando a realidade bateu aos meus pais. E perceberam, ok, isto afinal não é só de boca. E foi aí que basicamente o meu percurso profissional começa, porque comecei a ter treinos mais profissionais, dado por pessoas que de facto faziam isto de vida, e deu-me um reality check bastante grande. Como é que foi a tua adaptação nesse período inicial? Olha, a nível de wrestling foi um choque muito grande, como eu estava a dizer, porque apesar de eu achar que aqui em Portugal, na altura, tínhamos boas bases de wrestling, eu percebi que nem estávamos a tocar no iceberg. Havia muita coisa que não era ensinada e que agora se calhar já é, que eu não estava a par. E sinceramente não era bom. Então houve um período de adaptação muito grande, tanto à parte do wrestling como à parte da vida do dia a dia, porque lá está, eu mudei-me para a Alemanha, mas eu não falo alemão, eu não tinha amigos lá, o Rafa na altura já tinha voltado para Portugal. Então havia-me ali um bocado sozinho num país em que eu estava lá para fazer wrestling e o wrestling não estava propriamente a correr-me bem ao início. E o que é que te fez manter? Foi essa ambição, esse foco que mencionaste há pouco? Sim, porque imagina, eu mudei a minha vida toda para aquele propósito. Se eu estava ali, eu ia ter que dar os 100%, quisesse ou não, tivesse com mais vontade ou não, e o 100% era o mínimo que eu exigia de mim próprio. Isso fez com que tu também nunca tivesses dúvidas em relação ao caminho que querias percorrer e que estavas a percorrer? Não, não, não. Eu mudei-me para lá sabendo que se eu quisesse de facto fazer disto vida e um dia chegar a uma WWE, que aquele seria o ponto de partida perfeito. Entretanto, tu disseste que cá não te ensinavam algumas coisas de fundamentos que achas que agora já mudou um bocadinho, mas tu como é que analisas a evolução do wrestling cá em Portugal também? Tanto a nível do espetáculo, cada vez há mais, parece que há mais e com cada vez mais público a irem aos eventos do WrestleFest, do CTW, do WP e por aí fora. Como é que sentes que o wrestling em Portugal está agora, tanto a nível dos espectadores como dos performers e de quem ensina? Eu acho que fomos da noite para o dia.
Acho que eu vim de uma geração em que eu estava na APW em Portimão cheguei a lutar para 12 pessoas, 13 pessoas, e as coisas que se aprendiam cá não era nada por aí além. Passámos por uma geração em que é super comum haver mais de 300 pessoas no espetáculo de wrestling aqui em Lisboa, em que a geração de lutadores surge surge muito mais, como é que eu ia dizer isto? Mais dentro do assunto, no sentido em que, como há mais informação e pronto, lá está, há mais pessoas que já fizeram mais coisas que conseguem passar mais informação ao pessoal que está a aparecer agora. É cada vez mais comum ver pessoas a estrearem-se que estão 50 vezes mais preparadas do que eu alguma vez estava quando pisei o ringue a primeira vez. E isso é muito bom de ver. Depois reflete-se também na qualidade dos espetáculos. Tu vês ali, eu agora de rajada lembro-me de uma mão cheia de lutadores que apareceram agora nos últimos 2, 3 anos que a nível de capacidade estão anos-luz à frente do que aquilo que eu estava quando estava cá em Portugal e nem há sequer comparação. E a nível dos fãs, nós também falamos disso, que no fundo aqui é a evolução dos fãs de wrestling também não é sempre linear, ou seja, houve aqui um período em que perdeu muitos fãs e eu agora diria que voltou, como é que é a expressão, de ser cool again. Ou seja, parece que voltou aqui a atrair muita gente. Também vais sentindo isso? Eu noto bastante. Então, eu tive uma conversa com o Rafa há pouco tempo. Nós somos os dois da linha de Sintra. E não sei de que área é que vocês são, mas na Eu linha sou de da Sintra Amadora. é uma Eu zona sou da mais Albufeira, lá mais suburbana. para baixo. Pronto, na nossa zona, como vocês devem calcular, não sei se já ouviram falar da linha de Sintra, o wrestling era capaz de ser das últimas coisas cool que passarão por lá. Mas Exato. ainda há pouco tempo falei com o Rafa e ele comentou comigo que tinha recebido uma mensagem de um amigo dele da altura pronto, da adolescência, lá da zona do Cacém, que tinha visto qualquer coisa na internet do wrestling e que lhe tinha mandado mensagem a dar, pronto, a felicitá-lo e a dar o props, a dizer que fica bem feliz por ver que ele está a fazer essas cenas. E tu vês que o wrestling começa a ser uma coisa mais aceite, porque as pessoas, lá está, hoje em dia já não há aquela mentalidade do tentar fingir que o wrestling é uma coisa que não é. Durante muitos anos cometeu-se o erro de meio que tomar as pessoas por parvas e tentar mostrar às pessoas que o wrestling era como se fosse MMA, mas longe de ser isso. Eu acho que a magia do wrestling é mesmo não ser MMA, porque se quiserem ver porrada a sério e porrada de qualidade, o que é que vocês estão a fazer a WWE? E acho que há uma abertura muito mais. um, Há muito mais abertura por volta pronto, lá está, da nossa geração e da geração abaixo, e às vezes até da geração acima, que já percebem mais a beleza da arte em si. Eu acho que até a nível cultural, não sei se concordas, mas cada vez somos mais bombardeados com filmes que são sobre wrestlers, séries que são sobre mulheres que fizeram wrestling, desenhos animados que têm personagens que são wrestlers As ou séries luchadores, também. séries. Do dia para a noite também parece que a nível mundial e cultural o wrestling voltou a ser mainstream e não sabemos bem porquê e como. Lá está, o Jorge Botas a entrevistámo-lo hoje, diz que isto tem ciclos. E parece que do nada voltou ao Eu topo. acho que tem a ver um bocado com a globalização, e a Netflix veio ajudar muito em relação a isso. Porque lá está, na Netflix tu tens conteúdos de todas as culturas. E nós acabamos por estar expostos às culturas de outros países e a ver o ponto de vista deles. Porque se tu fores a explicar a uma pessoa o que é wrestling, se calhar do ponto de vista japonês, daquela série, agora está-me a faltar o nome, mas da lutadora. Sim, Ai, está-me a faltar o nome agora. sim, Crime. Sim. Miami. Vamos fazer aqui Mas um corte e ver, né? pronto, daquela série que estreou para aí há meio ano na Netflix, Sim. um, em que epá, agora estou-me a esquecer do nome da rapariga, mas pronto, também não está aqui Eu para me levar a também mal. acho.
Mas estando exposto ao ponto de vista de uma cultura que vive wrestling, acaba por dar outro ponto de vista a pessoas que se calhar não estão tão familiarizadas e começam a aceitar como, ok, se calhar não é uma coisa que eu estou habituada, mas consigo ver a magia por trás. E acho que é essa aceitação que está a trazer um bocado o boom de volta. E isso também, juntando ao facto de cada vez mais termos a presença de influencers como Logan Paul, o Speed, o Certo. KSI, a trazer para as suas fanbases o sentimento de ok, vocês curtem de mim, vocês acham que eu sou cool, portanto vejam esta cena que eu estou a fazer aqui no Raw, que também é Yeah. cool por estar associado a mim. E Ainda no acaba por outro ser um bocado a trabalho, junção das duas coisas. e ainda no outro dia no trabalho, ouvi gente a comentar o Spear que o Speed levou e eles nem estão ligados ao wrestling, mas estavam a comentar isso. Portanto, lá está, no seguimento do que dizias. A rainha das vilãs, a lutadora japonesa Dump Matsumoto. É Exatamente, esta. Matsumoto. Yeah. Dash Matsumoto. E- Yeah. e- Desculpa, falhou-me. My bad. E a Não, nós também, também. nós também. Não fizemos o trabalho de casa. Olha, e aproveitamos para dar, se calhar, o salto para Sim. perceber, conta-nos lá como é que correu, como é que se deu essa experiência, o tryout na WWE. O que é que nos podes contar? Olha, correu muito bem, foi uma experiência surreal. Eu ainda hoje sinto-me um bocado overwhelmed. Uh, Pronto, se calhar não é aquilo que o pessoal pensa que eu vou dizer, mas eu ainda hoje sinto que isso não aconteceu bem. Sinto que. Pronto, ainda ontem eu estava a lutar para 15 pessoas em Portimão, percebes? E do nada estou a entrar no Performance Center do Reino Unido com dois rings a dizer WWE Tryout à minha frente. E não sei bem como é que eu cheguei até aqui. Saber sei, mas sabe o que eu quero Claro. dizer. É uma experiência surreal, porque lá está, eu a termos masculinos fui o primeiro e espero primeiro de muitos lutadores a ter esta experiência. E pronto, não há muito que eu possa dizer, é esperar feedback. E como é que surgiu o convite? Para quem não te conhece bem, tu tens estado muito ativo também na Irlanda, não é? Para quem não te conhece bem, como é que estes convites surgem? Onde é que andam os olheiros da WWE? Como é que tem sido também o teu percurso? Falaste da Alemanha, mas como é que é a tua vida de wrestler e como é que surgiu este convite? Então, começando ponto por ponto, eu comecei a treinar na Alemanha e fiz os meus primeiros espetáculos a nível mais profissional na Alemanha sob a alçada da WXW. Depois, entretanto, chegou o Covid, cheguei a fazer uns tapings de inverno com a WXW, cheguei a fazer o primeiro show pós-Covid com eles, mas resolvi não me mudar de volta para a Alemanha de novo, para tentar seguir um bocado a minha vida adulta e tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque ao fim e ao cabo, lá está, vocês percebem, está cada vez mais complicado comprar uma casa cá em Portugal e eu tinha que começar a juntar dinheiro. Então, basicamente, o meu plano foi: ok, eu faço isto, vou arranjar um trabalho na minha área para conseguir juntar dinheiro e ganhar algum currículo caso não consiga fazer mais isto. E ao mesmo tempo vou tentando arranjar uns bookings e ver onde é que isto dá. Entretanto, fui fazendo sempre Espanha. Eu tenho bastantes mais combates no circuito de wrestling espanhol do que no circuito de wrestling português, que é também uma curiosidade. E entretanto, também a convite de um amigo meu do Reino Unido, cheguei a ir a um campo de treino na Irlanda, naquela que eu considero ser das top 3 empresas na Europa, que é a Over the Top Wrestling. Para fãs de wrestling independente, estão familiarizados com o OTT, se calhar da história entre o Gunther e o Jordan Devlin, ou do Jordan Devlin com o David Starr, ou de super matches entre Speedball Mike Bailey, Matt Riddle, Swerve Strickland e montes de outros nomes que já passaram por lá. Eles viam alguma coisa em mim que mais ninguém viu e disseram: anda cá que agora trabalhas sob a nossa alçada. E tenho feito shows com o OTT desde então. Fui o último campeão GN da OTT.
e vou ter agora o combate pelo título europeu da OTT, agora no início de maio. Entretanto, entre essas coisas, fui continuando sempre a fazer o circuito espanhol e fiz também uma daquelas que eu considero ser das maiores empresas da Europa, que é a Revolution Pro Wrestling no Reino Unido, em que já tivemos AJ Styles, Suzuki, Ishii, o Gunther outra vez, Will Ospreay e entre outros. E é capaz de ter sido isso que chamou a atenção aos olhares da WWE, que durante muito tempo meio que meteram a Europa de parte porque estavam mais no conceito de contratar atletas profissionais americanos e treiná-los para ser lutadores, tanto pessoal do college, tanto ex-NFL, tanto pronto, atletas mesmo profissionais, o top 1% do mundo de atletas, eles preferiam contratá-los e treiná-los como wrestlers do que propriamente olhar a lutadores independentes. Entretanto, parece que esse prisma está a mudar um bocado e eu fui um dos 3 lutadores independentes escolhidos da Europa inteira para vir a este tryout no Reino Unido. Lá está também, dizias que ainda não acordaste do sonho e também é normal porque também estamos aqui a conversar e realmente parece que é tudo tão rápido, mas mesmo para ti acredito que fiques com essa sensação ou não? É, porque imagina, rápido, se calhar não é, porque desde que eu mudei para a Alemanha, ou mudei para a Alemanha em 2019, e aqueles 2 primeiros anos, tanto o ano da adaptação na Alemanha como o ano do Covid, valeram na boa por 5 anos. E foram 2 anos que, pronto, para mim foram muito complicados, e para o mundo em geral também, principalmente o ano do Covid. Mas nestes últimos 2 anos tudo aconteceu muito rápido, porque eu passei de estar só a lutar no circuito espanhol para do nada estar em 2 das 4 ou das 3 maiores empresas da Europa e ser featured todos os meses. Que, pá, corrijam-me se eu estiver errado, não há nenhum lutador português na história que fez algo assim deste género. E de facto, às vezes custa-me um bocado a acreditar, porque lá está, eu sou uma pessoa muito focada em objetivos e em sair-me bem. Sou uma pessoa perfeccionista. Ou seja, eu sair-me bem e ser bocado para o próximo não é propriamente um motivo de eu dar uma palmada nas costas. É meio que uma obrigação. Acabo por não tirar tanto gosto dessas situações, infelizmente, porque para mim é o mínimo expectável. Porque é para isso que eu trabalho. E acaba por ser uma faca de 2 gumes, porque lá está, eu aplico-me ao máximo, mas ao mesmo tempo, no final das coisas, parece que nunca tiro propriamente o gosto de coisas boas que me estão a acontecer, que se calhar há 7 anos atrás eu chorava de alegria que se me acontecessem. Sim, Portanto, se fores a pensar, se calhar aquele menino que estava de ver wrestling e ter a oportunidade que tiveste bem recentemente, assim tão rápido, é normal também sentires assim, eu diria. sim, eu passei de ver, da primeira storyline que eu apanho é o Batista a dar um powerbomb ao Triple H numa mesa no lead-up para a WrestleMania 21, a passar pelo Triple H 2 vezes em 3 semanas. Que é, como é que tu explicas isto? Não dá para explicar, não há nada que eu te vá dizer que explique a sensação. Porque nem eu próprio sei explicar, percebes? E falaste assim com alguém, alguma pessoa conhecida que já admiravas muito? Tiveste muito perto do Triple H, falaste com ele, não? O Triple H é uma situação específica, porque nós somos instruídos mesmo para não lhe dirigir a palavra, a não ser que ele nos dirija a nós. E só nem imagina a quantidade de pessoas que devem tentar meter conversa e pronto, ele acaba por ser a pessoa que o produtor principal do espetáculo tem mais coisas que fazer do que falar com qualquer pessoa que esteja lá que não seja importante para a função dele. Mas desde lá está, tive um momento de reencontro com o Walter, com o Gunther, no show de SmackDown em Barcelona, em que eu sinceramente achava que eu já nem se lembrava de mim. E ele passou por mim e apertou-me a mão e perguntou como é que eu estava e como é que estavam a escolher as coisas. Foi um momento porreiro. Sei lá, todos aqueles que nós vemos na TV.
e estavam a passar ali à minha frente. Pronto, senti-me um bocado uma criança, não querendo dar parte fraca, porque lá está, eu estou ali é porque supostamente pertence àquele ambiente. Não quero também estar a mostrar que estou overwhelmed. Estou overwhelmed, mas para mim, guardo e em casa processo isso. Ali gosto de manter uma faceta mais profissional e mais poker face, mas obviamente que há momentos que me deixam a pensar no que é que está a acontecer. Dou por mim a jantar no catering da WWE com o Walter e com o Drew McIntyre. Eu se contar isto a uma pessoa qualquer que vê wrestling, pensa, "Então, tu estás-me a engrupir. Claramente isso não é verdade." Não, é verdade, aconteceu. Às vezes eu também penso que não é verdade, mas de facto é que é. E como é que é o Walter, o Gunther? É um gajo bem disposto? Agora está muito bem disposto. Acredito que o contrato que ele tem, que assinou recentemente, que lhe dê muitas alegrias. Mas o Walter é o austríaco mais alemão que eu já vi, no sentido em que é muito direto, muito poker-faced, leva o trabalho dele muito a sério, sempre o levou, desde os tempos da WXW, e nunca te vai dar sugarcoat. Ele vai-te dizer a realidade, vai-te dizer o que é bom, vai-te dizer principalmente aquilo que não é bom, mas também te vai ajudar a melhorar. Nesses dias que estiveste lá, que lições é que trouxeste lá? Alguma aprendizagem que também, algum momento que assim que destaques nesse sentido? No tryout. Sim, Sim. sim. No tryout, a parte do wrestling em si acaba por ser coisas com que nós lidamos regularmente em treinos de wrestling. Não houve, lá está, não nos ensinaram, não nos abriram a caixa de Pandora no que diz respeito ao wrestling. Obviamente que melhoraram em um detalhe ou outro, principalmente em relação a promos, que foi uma parte muito envolvente dos treinos. Mas deu perfeitamente para, lá está, para percebermos a dimensão do que nós estávamos a fazer, porque nós éramos 13 lutadores independentes e depois haviam, pá, não quero mentir, mas para aí 17 ou 18 atletas profissionais da Europa, tanto corredores como o pessoal do futebol americano também aqui na Europa, como celebridades. E não era só, e não é só atletas profissionais, são o top 1% dos atletas profissionais aqui na Europa. É pessoal que fisicamente foi abençoado. Pá, não dá como explicar, é o top dos tops. E víamos principalmente nas provas físicas do calibre que estava ali enfiado naquele tryout, e foi humbling, mas ao mesmo tempo deu-me uma sensação de pertença. Deu-me uma sensação do, ok, se eu estou aqui misturado com esta gente é porque eu tenho algum valor que acrescenta. Como é que era o teu dia a dia? Acordavas, imagina um hotel da WWE, eles pagavam-te o hotel, como é que isso funcionava? Estavas sobre a Estamos a alçada falar, deles nessas semanas? estamos a falar de uma empresa multibilionária. Então imagino que sim. Mas como é que era o teu dia a dia? O nosso dia a dia foi muito. Pronto, acaba por ser um dia a dia de um campo de treinos. Acordávamos, tomávamos o pequeno almoço, seguíamos na carrinha para o Performance Center e começavam aí os nossos treinos. Ou seja, de facto o foco também acabava por ser 100% nisso, nesses dias. Nós também tivemos aqui a ver, e bem recentemente, tiveste também um combate com o Moose, que eu acredito também, e tu próprio disseste isso nas redes sociais, destacaste como um momento também especial. A verdade é que tens também tido esta possibilidade, não é? De encontrar estes nomes fortes e conhecidos do mundo do wrestling. Sim, o lado bom de estar a trabalhar nas empresas de topo do wrestling independente europeu é que acabas por te cruzar tanto com a ex-WWE, com o pessoal do wrestling independente do momento, como o pessoal que está agora a subir e que eventualmente sabes que mais dia menos dia vai ter um contrato nas mãos. E acaba por sempre ser uma experiência de aprendizagem. O Muse foi, até à data, talvez o lutador com mais nome e mais experiência com quem eu já lutei. Portanto,
ter a oportunidade de ter um combate com ele, aprender de forma como é que ele monta os combates, para aprender o timing das coisas, a forma como ele conta a história, e mesmo o facto de estarmos lá dentro do ringue e conseguirmos falar um com o outro e perceber a forma como eles se mexem e como eles pensam, é uma experiência que lá está. Ver nos vídeos não faz jus à aprendizagem que é partilhar essa experiência com uma pessoa como o Moose. E lá está, é assim, nós crescemos a trabalhar com pessoas que são melhores que nós e a tentar absorver tudo aquilo que nós conseguimos. João, e o circuito independente está cada vez mais evoluído. Não sei se já pensaste em ir para os Estados Unidos viver, se isso faz parte dos teus planos, mesmo que não seja para a WWE, faz parte dos teus planos tentar ir para os Estados Unidos, ou o circuito europeu transmite-te confiança, tranquilidade, ambição também? Eu, sinceramente, os Estados Unidos não faz parte do meu plano, a não ser que vá para lá com um contrato já nas mãos. Eu gosto muito de viver em Portugal e a experiência na Alemanha só me deu mais gosto em viver em Portugal. E, infelizmente, não, em trabalhos normais não somos tão bem pagos, mas não há nada que pague acordares e ver o sol de manhã, que foi uma coisa que eu durante meses não vi. E pronto, isto só para dizer que eu gosto bastante de viver em Portugal. E se puder manter a minha rotina de lutar na OTT, na Rev Pro, em WXW Progress, ou o que seja que apareça aos fins de semana e continuar a viver em Portugal, eu prefiro continuar a fazê-lo, até porque os visas para trabalhar nos Estados Unidos são bastante caros. Pois. E não há nada também como o nosso país, não é? Para Nada, viver, nada. Vamos passar à atualidade. A aproveitar. WrestleMania, tens estado a acompanhar a caminhada para a WrestleMania ou não tens Uh, tido tempo? gosto de estar a par do produto. Se calhar não sei se estou tão detalhadamente a par como se calhar vocês estão, mas tento sempre pelo menos estar atento ao que é que está a acontecer, porque pronto, lá está, ainda por cima, estando ligado a esse mundo, eu gosto de estar atento ao que é que se está a fazer. Eu ia te perguntar, certamente não teve muito impacto, mas um heel turn que aconteceu no Elimination Chamber, o John Cena, como é que foi viver aquele momento? Estavas com quem? Fazer o quê? Estavas a ver em direto? Soubeste depois? Eu por acaso soube depois, acho que estava a ter um booking, não, acho que não estava cá em Portugal, estava, pá, sinceramente já não me lembro, mas sei que não estava a ver ao vivo, e se eu não estava a ver ao vivo era porque não estava cá em Portugal. Mas sinto que é histórico, não é? Desde 2005 que eu comecei a ver que o pessoal podia amar ou odiar o John Cena, mas ele era sempre o Superman. Tu podes odiar ou amar o Super-Homem, mas o Super-Homem é o Super-Homem e vai se reger pelos bons valores e pelo lado do bem. E do nada tens o Super-Homem a dizer: escuta, o meu tempo está a acabar e ou é agora ou é nunca, e eu não me importo vender a minha alma se isso implicar ter uma última run. E acho que para além de ser inédito, acho que vai ser uma coisa que vai ficar para a história. Consegues apostar quem é que irá ganhar esse combate? Quem é que consegues indicar assim um nome? Ou é de facto, nós por exemplo é difícil dizermos quem é que vai ganhar, mas Se eu tivesse que apostar, eu acharia que o Cody ganhava no WrestleMania, mas que o John Cena recupera o título no SummerSlam. E depois faz o resto da run até se retirar com o belt. com o Mas título. não sei, pode cair para ambos os lados. Não meti as mãos no fogo. Dream Match. Com quem é que gostavas de lutar? Da WWE? Da WWE é capaz de ser o Gunther. Até porque é o campeão mundial na altura e tu queres estar aí no meio evento, não é? E fora, se puderes dizer. Fora da WWE, olha, gosto bastante do Will Ospreay, da AEW. Gosto do Zack Sabre Jr., da New Japan. Gosto. Gostava do Drew McIntyre, também acho que era um estilo que se encaixava bem no meu.
Dizendo mais um. Agora está difícil. Brian Mas já deste Danielson. aí uns bons nomes. Brian Danielson. Era o que faltava. Ok. Ainda por cima com o Gunter já existe este background todo. Pois, Já já tínhamos a tínhamos história aqui a feita. história. A história já estava A aqui história está feita. feita. A história está feita, é só pegarem e lançarem na TV. É isso. Olha, estamos a ficar aqui com um pouco tempo para a reunião acabar, mas a Killer Kelly, que impacto é que ela teve? Ela foi a primeira mulher a aparecer na WWE, no WWE UK, a participar numa Young Classic também. Que impacto é que ela teve? Ajuda-te? Como é que é a vossa relação? Se tem? A Kelly foi a primeira pessoa que me fez ver que se calhar não é tão descabida a ideia de um português conseguir chegar ao mais alto nível no wrestling. E ela mostrou, lá está, não só no Mayan Classic, mas depois ficando para o roster do NXT UK, que nós somos mais capazes de chegar a uma plataforma dessas. Quando eu cheguei à Alemanha, era das poucas caras conhecidas que eu tinha, mas ao fim e ao cabo, ela já estava em voos um bocado mais altos. Ou seja, quando eu cheguei à WXW, ela já estava meio que a entrar no NXT UK, já tinha muitas coisas fora da Alemanha, e óbvio que quando nós estávamos os dois na Alemanha tínhamos uma relação próxima, uma relação assim um bocado familiar, de irmã mais velha para irmã mais novo, porque lá está, nós sabíamos o struggle que era estar ali em busca de uma coisa que ao fim e ao cabo é um bocado utópica. Mas sempre foi um apoio nessas alturas. Nós ainda falamos de vez em quando. E é muito graças a ela que eu também resolvi dar o passo de ir para a Alemanha. De facto, acreditava que um dia que podia ser possível acontecer para mim como aconteceu para ela. Muito bem. Muito bem. João, Tens mais alguma, Rafa? só agradecer-te e dizer que estamos mesmo a torcer por ti e estamos muito contentes e orgulhosos, tudo positivo por ver o teu trajeto e com muita convicção que é só o início, como se costuma dizer. É isso. É isso mesmo. Espero que esse combate com o Gunter Aconteça, aconteça o exato. mais rápido possível e que se calhar te vejamos num futuro próximo também no espetáculo em Portugal, quem sabe. Vamos ver. Muito obrigado por disponibilizarem este tempo para me ouvirem yapping sobre wrestling. Obrigado ao pessoal que está a assistir. Espero que não tenha sido muito chato. Espero ver-vos numa data próxima, quer aqui em Portugal, quer no estrangeiro, porque tenho a certeza que vai acontecer. Muito obrjoão. Grande abraço, Grande João. abraço. Obrigado, tudo a Obrigado. correr bem. Obrigado. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.